Fortes chuvas, tempestades no norte da Europa, temperaturas máximas como nunca se tinha visto nos Estados Unidos e no Canadá. A Antártida também a registrar um recorde de temperatura, 18,3 graus, no local mais frio do planeta Terra. E estas vagas de calor também a ocorrerem na Europa Central. Mário Marques é climatologista. Mário, o que é que se passa? Está a mudar o clima? Olá, Jorge. Antes de mais, obrigado pelo convite. De facto, parece que está a mudar o clima. Já temos vindo alertando nós, climatologistas, ao longo dos últimos anos. Eu penso que nestas últimas 2 décadas temos mesmo vindo a assistir a fenómenos, mesmo no nosso território nacional, muito adversos, antagónicos, muito diferenciados de um ano para o outro, inclusive até no dia-a-dia, conversando com pessoas, elas indicam que os tempos já não são os mesmos, já nada é certinho, portanto, tudo muda muito de forma mais rápida e, portanto, existe uma mutação muito grande nos padrões atmosféricos. E, de facto, este ano acho que está a ser um ano excepcionalmente comprovativo daquilo que temos vindo a defender, não é? Como já bem referiste no início, tivemos ondas de calor no hemisfério norte, no ciclo polar ártico, quer a este, quer a leste, tanto no continente americano como no euroasiático, com recordes de temperatura semelhantes àquelas que são registadas em áreas semidesérticas, semiáridas, com 47 graus no Canadá, portanto, 37, 38 graus no norte, noroeste da Rússia. Portanto, e inclusive aqui nós em Portugal estamos com, não é, por exemplo, tomando o dia de hoje e outros dias mais em conta no mês de junho e de julho, que praticamente faz lembrar um pouco março, não é? Portanto, bastante antagónicos. E, de facto, o clima parece estar a mudar e está-nos a avisar ultimamente de que isso se irá passar de uma forma mais contínua e mais extrema. Sabemos que o planeta Terra tem milhões de anos. Estes registros mais específicos, que são a base que sustenta as vossas previsões, não são muito diminutos, dado que eles só sucedem há pouco mais de 100 anos? A nível de registros, há vários países que têm registros já há 400 anos, como é o caso da Inglaterra, o Reino Unido, a Alemanha há 200 anos. Portanto, o país já tem uns Mas dados. não com o padrão, não com os padrões existentes atualmente. Não com os padrões, inclusive até na Inglaterra eles têm dados da pequena idade de gelo, isto é, que se passou no século XVII e XVIII, portanto com o chamado Maunder Minimum, né, ou a pequena idade de gelo, que se registaram temperaturas muito baixas e os rios da Tamisa e muitos rios da Europa estavam completamente congelados. Agora, de facto, a Terra tem quase 4.500 milhões de anos, com seres vivos cerca de 1.300 milhões de anos e com o homem há cerca de, podemos dizer, 1 milhão de anos, mas pronto, isso são teorias de evolução. Agora, é possível verificar em termos paleoclimatológicos que existem dados, quer através de acumulações de sedimentos, quer a análise de isótopos de oxigênio, de carbono, 14, portanto, outras técnicas que permitem datar há cerca de milhares de anos, ou pré-datar com uma certeza mais fiável, se podemos dizer assim, de que a Terra nunca atingiu dados de saturação de carbono e de outros gases, como o metano, desde há centenas de milhares de anos. Inclusive, os dados que existem das camadas da Antártida, que têm 3 quilómetros de espessura algumas, indicam que nós nunca tivemos tão quentes como desde há 125 mil anos, por exemplo. E, na altura, recordo que existiam aqui, mesmo na nossa costa, temperaturas de água do mar à volta dos 30 graus. Portanto, e um sistema de sedimentação lagunar. Só que isso, obviamente, traz-nos aquela velha questão. Como em tão pouco espaço de tempo nós conseguimos mudar a nossa atmosfera? E, de facto, isso está a acontecer. E quero lembrar, Jorge, que o carbono é um dos gases de efeito de estufa. Nós temos aí 2 gases muito mais perigosos, que é o caso do metano, que é 30 a 35 vezes
mais gás de estufa do que o carbono e o próprio vapor de água. Não nos esqueçamos que a atmosfera de Vênus está como está devido a uma evaporação dos oceanos. Portanto, os oceanos evaporaram-se para a estratosfera. Portanto, há nuvens com uma profundidade de centenas de quilómetros a uma temperatura brutal, não é? E, portanto, isso devido ao gás de efeito de estufa, vapor de água, não é? Nós já vamos voltar a falar da história da Terra e da história do sistema solar, que é o sistema que mais próximo está de nós. Mas queria olhar para a atualidade. Estando o homem já a passar parte do seu tempo em turismo, num avião, saindo da atmosfera para admirar o planeta e tendo tantos recursos tecnológicos, como é que na Alemanha, Bélgica, Luxemburgo, França, Holanda, Suíça, ninguém conseguiu prever a quantidade de água que acabou por cair, que, segundo li, correspondeu em pouco tempo, em salvo erro 2 dias, o mesmo que choveria durante 2 meses. Correto, Jorge. De facto, as precipitações foram muito intensas. Em alguns locais, inclusive, numa questão de meia hora, choveu metade de uma quantidade mensal. Portanto, e em 2 horas, choveu um mês de chuva, não é? E isso é incomportável em qualquer sistema. Nós não temos uma floresta tropical ou equatorial que consiga absorver essas quantidades de água. Mas também quero salientar outra questão, Jorge, é que nas imagens, muitas das imagens que nós verificamos, existiam ao longo de pequenas linhas de água, ribeiros ou pequenos cursos de água, uma edificação muito grande, portanto, sem qualquer margem, e muitas delas em leito de cheia. Claro que esta situação pode ser a cheia ou a inundação rápida dos 500 anos de retorno, dos 1000 anos, mas claro, não há dados, não poderemos confirmar. Mas o que o nosso instinto histórico nos indica é que devemos afastar dos recursos de água e não assentar em cima deles. E nota-se um pouco também da exposição. Agora, voltando à tua questão de fundo, nos radares e nas previsões, indicava que iria existir a probabilidade de inundações rápidas. Só que essas inundações são difíceis de localizar e onde é que irão ocorrer. Porquê? Porque este tipo de formações, desenvolvimento vertical, são formações cujo o sistema, o desenvolvimento é de tal maneira incerto, só com o nowcasting, praticamente em cima dos radares e do satélite, é que poderemos afirmar onde é que está a chover mais. Mas há uma coisa que estas formações gostam, são de montanhas. Portanto, se junto a essas formações montanhosas, existe uma maior propensão para haver precipitações que tenhamos. Está estimado 30 litros por metro quadrado numa hora, mas 300 metros acima nós temos que adicionar pelo menos 30% a 40% mais de precipitação. E isso estava um pouco nas cartas. Agora, tomar a decisão e depois não ocorrer, falta de confiança em prevenir este tipo de situações, estamos a ficar cada vez mais modelo-dependentes e menos menos fiáveis em termos de observação direta humana, falta experiência nesse sentido, eu aí posso concordar, porque antigamente, por vezes, nós tínhamos menos meios e, por vezes, conseguíamos também antever ou, pelo menos, elevar o risco. É melhor por defeito do que não haver nenhuma decisão. Como costuma dizer, é melhor uma decisão errada do que não haver decisão. E aqui não houve decisão em alertar. E recordo também que alguns parques de campismo, em alguns países, estavam extremamente mal localizados. E relembro que os parques de campismo são áreas extremamente vulneráveis, não só para as inundações, como em termos de relâmpagos, de eletrificação da atmosfera e mesmo em questões de ventos localmente fortes. Nós temos já situações, mesmo aqui em Portugal, no passado, onde existiram episódios mais extremos e que tiveram estragos e, em alguns casos, uma outra vítima mortal. Eu quero lembrar que aqui as inundações nesta região são comuns de acontecer, sobretudo durante o verão. Recordem a inundação 93, 95, 97 e aquela que é a segunda mais mortal desde que há registros modernos, que foi em 2002, na República Checa e na Alemanha, sobretudo, onde morreram 110 vítimas e muitas ainda permanecem desaparecidas, não é? Temo que aqui o saldo, obviamente, infelizmente, é muito superior, não é? Mas tendo em consideração este tipo de fenómenos, eu sou apologista, mesmo
tendo grande experiência a nível de gestão de riscos naturais, de prevenir do que depois remediar. E, de facto, o remedio vê-se e não serve de nada. Mário, tu não és político, de qualquer modo, tu tens uma visão científica sobre aquilo que se passa com o clima e sobre as previsões que se podem anunciar. As notícias de hoje apontam para 9 dias antes as autoridades alemãs terem identificado a possível chegada de um fenómeno desta natureza. O que é que falta a seguir? Falta que as autoridades assumam esses números? É isso que estás a querer dizer? Eu penso que as autoridades devem de afirmar cada vez mais o maior risco de incerteza perante o risco. É que, repara, nós voltamos ao debate entre a ciência e a política, que é o debate que ainda vivemos hoje relativamente à pandemia da Covid-19. Mais uma vez há este confronto. Sem dúvida, sem dúvida. E repara, não fugindo um pouco do assunto, mas eu saliento um pouco a hipocrisia que existe no Acordo Climático de Paris, por exemplo. O que é que acontece? Vamos reduzir em 55% as emissões, mas os dados de referência são de 1990. Nós estamos em 2020. De 1990 até 2020, a nível de quantidade em toneladas, não só de CO2, mas de todos os gases de efeito de estufa e também de outros detritos para a atmosfera, que depois acabam nos nossos oceanos ou nos nossos solos ou sobre as nossas cabeças, é completamente abismal. Houve um aumento substancial, não tenho presente os números, mas certamente os números de 2020, não devido à pandemia, são extremamente mais superiores do que aqueles de 1990. Portanto, pelo menos nós devemos ter em conta 2010. Já há estudos suficientes para considerarmos 2010 ou 2015. Só que existe esta hipocrisia e um conflito entre política e ambiente e dinheiro. Eu reforço um pouco e aconselho a todos a lerem um autor, um grande cientista, um grande pensador, que é o James Lovelock, portanto, que lançou vários livros sobre a teoria de Gaia e o Último Aviso, em 2013. Portanto, há uma reflexão, não é cataclísmica, é uma reflexão realista. E muitas das vezes, até eu em conversas, quer no foro científico, quer no foro empírico, com o simples vizinho do lado, dizem que eu sou negativista. Infelizmente, é mais o realismo, não é? Temos que aceitar um pouco as coisas. Mas, é como tu dizes, há aqui um grave conflito, de facto, entre os interesses e a verdadeira vontade de fazer as coisas, e penso que não irá mudar nos próximos anos. Penso que se vai adiar, e entraremos, infelizmente, numa espiral em que só, em último recurso, poderemos mudar de forma radical quando uma ou outra super catástrofe acontecer. Como esta que sucedeu. Nós conseguimos explicar, ou tu, Mário, neste caso, consegues explicar o que é que sucedeu concretamente? Foi um conjunto de nuvens, na vertical, disseste, não é? Assim, neste caso, é tudo devido a uma junção de duas... Eu vou tentar simplificar a explicação. Existiu um sistema, neste caso era uma oclusão. O que é uma oclusão? Uma oclusão é a junção de duas massas distintas, uma mais fria e uma mais quente. E existe um sistema entre uma semente, um despoltar, e depois uma alimentação contínua. O que eu quero dizer com isto é que o despoltar foi a junção dessas massas de ar. Depois, a alimentação contínua foi da umidade que vinha do sudeste, a umidade que vinha do oeste, portanto, do sudeste tem o mar Mediterrâneo também, e do oeste tem o Atlântico, carregada de umidade, com um gradiente térmico muito grande, isto é, em diferentes camadas de altitude até aos 5 mil metros, mesmo até aos 9 mil metros, a temperatura era extremamente elevada. Com a alimentação de umidade contínua, essas camadas cada vez vão ficando mais pesadas. Vai crescendo, a formação vai crescendo para os lados, portanto, como chega àquela estrata, ao limite da troposfera com a estratosfera, que é 12 km, quando vemos aqueles CVs, como os nimbos em Birgórnia, portanto, atinge o limite e espalham-se para os lados. Neste caso, era uma MSC, era um Multicell Scale Complex System, portanto, era um MSC, portanto, que atinge centenas de quilómetros nos Estados Unidos e nas zonas superfície terrestre extremamente densas e enormes. Isso poderá abranger centenas de quilómetros e, claro, que muitas das vezes passam ao lado de populações. E essa constante alimentação fez que essa célula crescesse
quase sitiada, em largura. Posso dizer que em 2 ou 3 horas cresceu desde a Alemanha e a fronteira da Áustria, República Checa, até aos limites da fronteira com a Alsácia, Luxemburgo e a França. E não esquecendo depois toda a alimentação que existia e umidade que caiu também no dia anterior, e portanto isso foi durante 2 dias naquela região. E portanto estas formações crescem, ganham grande peso nas diferentes camadas e depois chegam a uma determinada altura, se tiverem que passar um obstáculo, elas têm que aliviar o peso, correto? E ao aliviar, é a queda de toda a precipitação, toda a chuva acumulada em diferentes camadas, e portanto aliviam, ficam mais leves, passam. É por isso que estas formações de desenvolvimento vertical gostam de montanhas. Além de, repara, temos aqui um sistema montanhoso em que a formação nebulosa está a acumular, que chega a um ponto que está de tal maneira acumulada, consegue passar, mas tem que aliviar a carga. E, portanto, é um pouco esta forma simplificada que ocorreram essas precipitações intensas junto a essas formações montanhosas, não é? E claro, depois há outros fatores aqui em consideração, como a helicidade, a vorticidade dentro dessas formações. Mas repara, Jorge, uma simples formação, como nos unimos uma trovoada de um aguaceiro que passa e nós conseguimos ver até o limite no horizonte do fim, onde começa essa formação, estima-se que pesa 450 mil toneladas. Portanto, é muito peso na nossa atmosfera, portanto, muita situação que está a ser transportada. E repara que há relatos de queda de Saraiva também de bolas de golfe. Portanto, e isso indica que para atingir um tamanho de bola de golfe, o grão, inicialmente de um alfinete, subiu, desceu, viajou, subiu, desceu constantemente, congela, descongela, desce, sobe, congela. E, portanto, para atingir o tamanho de uma bola de golfe, deve ter viajado consideravelmente, por vezes mais de 100 km por hora, 150 km por hora, dentro dessas formações, para depois cair finalmente, não é? Está explicado aquilo que se passou na Europa, mais uma vaga de calor se aguarda nos Estados Unidos e no Canadá. Recordo-me que falámos na primeira ou na segunda vaga de calor e tu disseste-me na altura que era possível que estas vagas de calor ocorressem uma vez de década em década. Foi mais ou menos isto que tu me disseste, não foi? Uma vaga de calor, não 4 no mesmo ano, não é? Sim. Neste mesmo ano, e recordas que mencionei que existiria um grande potencial para não ficarem por aqui durante este ano. E há de reparar que é em dois extremos. Isto tem a ver com um bloqueio em simultâneo por parte de 2 anticiclones. Os americanos têm, e os anglo-saxónicos têm uma denominação que é chamado Rex Block. Portanto, esse Rex Block é praticamente um bloqueio à circulação zonal, portanto, do globo, que é do oeste para leste. E, portanto, se temos um ciclone de um lado, temos um anticiclone do outro, esse calor fica fechado, portanto, fica preso, não é? Na atmosfera, forma-se uma cúpula e, portanto, não tem onde circular. E, portanto, está sempre neste sentido, ok? Vai ao hemisfério norte, sul, e, portanto, podemos ver que naquele calor que atingiu no início de julho o Canadá e mesmo o norte dos Estados Unidos, a circulação vinha a descer pelas grandes planícies, vinha ao Novo México, subia, transportando novamente calor, aquecia sobre a superfície terrestre, pelos desertos todos do Novo México, do Arizona, etc., e transportava até ao paralelo quase 60, portanto, por cima de Vancouver, e depois regressava outra vez. Portanto, teve assim esta circulação durante alguns dias, mas é uma circulação pouco intensa, ok? Isto é, os ventos não são muito fortes, é aquele ar abafado, calmo, portanto, e onde não existe hipótese do ar quente atingir. Porque normalmente o ar quente, quando atinge determinadas altitudes, começa a arrefecer, não é? E, portanto, começa a descer novamente e, portanto, sente-se esse efeito. Aqui não acontecia isso, porque as temperaturas a 1500 metros, por exemplo, estavam nos 30, 35 graus. Portanto, as temperaturas a 5 metros... normal, e qual é a temperatura normal a essa altitude? O normal nesta época do ano para estas áreas é à volta, no máximo, 15 graus. Portanto, é quando atingem aquelas temperaturas à superfície de 28, 29, houve um ano ou outro com 30, 31, mas muito pontualmente. Portanto,
Só para teres a ideia desta situação, não é? O mesmo se passou na Rússia, foi muito semelhante. E depois há uma questão, é que estes anticiclones são anticiclones estáticos, ok? Os anticiclones dinâmicos são anticiclones que se formam nos oceanos. O anticiclone dos Açores, de Santa Helena, portanto, são anticiclones que oscilam numa posição no oceano. Vão para norte, vão para sul, vão para as Bahamas, estende-se até à Islândia. Portanto, estes não, estes são sitiados, ficam estáticos. E depois, a partir do momento em que se formam, não desaparecem de um momento para o outro como um anticiclone dinâmico. Por exemplo, nós tivemos aqui o anticiclone dos Açores estes dias, estendido em crista e injetando este ar quente, né, desde o dia 8, pronto, com dias, mas repara que depois retrocedeu uma questão de 1 ou 2 dias, as temperaturas desceram 10 graus, 8 graus. Nos anticiclones estáticos que se formam à superfície terrestre, não existe esta dinâmica, ok? Por isso é que se chamam estáticos. Demoram mais tempo a desaparecer e não existem tantas diferenças. É por isso que eles acabam por desaparecer, obviamente, mas demora o seu tempo. Portanto, é um compasso muito mais lento a nível de trocas térmicas nas camadas da atmosfera, obviamente. Não é? Sendo a atmosfera dinâmica e tendo estas perturbações sido registadas em diversos pontos do globo, isso quer dizer que há mais locais do planeta que podem vir a conhecer perturbações profundas, alterações significativas. Por exemplo, nós sabemos que há uma temporada de ciclones que assolam a costa dos Estados Unidos e das Caraíbas. É possível que isso venha a atingir outros pontos do planeta, esses ciclones se movimentarem no oceano? Sim, eu penso que sim. Existe sempre esse risco de acontecer em situações extremas onde normalmente não ocorrem, porque a Terra é um planeta fechado, é um sistema fechado, portanto, e a natureza não gosta de desequilíbrios. E onde existe um desequilíbrio, há uma tendência para a própria natureza encontrar esse equilíbrio. Por exemplo, falaste nos furacões, ou mesmo ciclones no Índico, ou tufões no Pacífico, onde quer que seja, é um sistema tropical, uma tempestade tropical. O que acontece é que são válvulas de escape que existem para quando a temperatura das águas do mar atinge uma temperatura de tal maneira alta que se consiga arrefecer. E é por isso que eles se formam. Porque se não houvesse esse tipo de fenómenos a ocorrerem, aí estávamos ainda mais enfiados numa bolha, né, de água, isto é, fechado, poderia haver ainda mais extremos, mais situações severas, com maior frequência, porque a energia tinha que ser distribuída para algum lado, não é? Já que ela não sai para o espaço. E então esses sistemas tropicais servem de válvulas. Agora, de facto, onde por vezes não há seca, poderá existir cada vez mais, onde por vezes há seca, poderá existir cada vez mais episódios de chuva torrencial, portanto, os extremos poderão, e não é uma certeza, mas é quase uma convicção de que irão acelerar não só a nível de número de ocorrências, mas também acelerar a sua dispersão no globo. Não só no hemisfério norte. Recordo que o Brasil há 3 anos teve a seca mais severa de que há registro. A Argentina idem aspas. Há em N partes do globo lagos que nunca secaram, que secaram. Há outras partes do globo que está a chover mais do que estava a chover, por exemplo, no deserto de Saara, até no deserto do Gobi, na Mongólia e na China. Portanto, há aqui uma situação de equilíbrios e desequilíbrios. Agora, Jorge, nós temos que ver é que há aqui situações que estão a ocorrer a uma velocidade de tal maneira alucinante que não está a deixar nem as espécies vegetais, nem os animais adaptarem-se, e isso é que é o verdadeiro problema, porque poderá ajudar na extinção, infelizmente, de muitas espécies. Mário, mas a natureza é dinâmica e é também possível, e há registros, há recolhas, inclusive já feitas, que provam a existência de mares onde atualmente são desertos, não é? Portanto, é possível que a própria natureza esteja a desenvolver a sua existência naturalmente. Pois, mas o problema é que isto está a acontecer de tal maneira rápida que não está a dar tempo para que essa mesma natureza se adapte. Por exemplo, um estudo recente sobre as libelinhas.
o que é que tem as libelinhas chamadas para o assunto? É que as asas das libelinhas refletem uma determinada cor consoante a temperatura. E o que é que está a acontecer? Nos países onde essas temperaturas estão a aquecer, essa refletividade das asas não é tão intensa e as reproduções estão a decrescer 30%. Isto num ano. Portanto, o que é que isso quer dizer? Eu estou pegando este exemplo, como pode ser outros exemplos, não é? A capacidade de adaptação da vida animal e da vegetal não está a acompanhar a velocidade da mudança climática. Ok? É assim, Jorge, nós, quando falamos de alterações climáticas e de extinção, estamos a falar também de nós próprios, porque a Terra, passado 10 mil anos, 1 milhão de anos, recupera com outras espécies. Portanto, nós temos é que olhar para os nossos filhos, para as gerações que vêm a seguir, e eu temo muito isso, porque vão ser as gerações que vão lidar com a nossa inoperância, a nossa indiferença enquanto geração. E, sobretudo, há de se reparar que há determinados países que falam, mas depois, na prática, como é o caso da França, como é o caso dos Estados Unidos, já sabemos, a Rússia não fala, mas também não faz nada. A China tenta adaptar, mas depois faz trafolhices, entre aspas, com os cálculos de carbono e entre outras questões, não é? Com a economia de carbono. E depois temos uma série de países que estão a monopolizar, países subdesenvolvidos, com economias fracas e que precisam dos seus recursos. E, portanto, estão a deslocalizar a poluição como se ela fosse para um buraco no meio da África, ficasse lá fechadinha e não afetasse o planeta, não é? E, portanto, é toda esta situação que temos que mudar, não é? E tem que começar por cada um, não é? A Europa já anunciou que a construção automóvel não permitirá mais veículos com motores de combustão. Há, no entanto, construtores automóveis mundiais que estão para lá das fronteiras da Europa. Estou, por exemplo, a olhar para o Japão, estou, por exemplo, a recordar-me dos Estados Unidos e da própria China, que está a ganhar uma escala incrível. E a Coreia do Sul, por exemplo. Não chega, pois não, ser só a União Europeia a deixar de ter motores a combustão. Não chega só a União Europeia e também não é só o aspecto automóvel, Jorge. Temos que falar no aspecto dos barcos, ok? Tudo que é barco funciona a fuel óleo, que é o lixo do crudo. Portanto, é a matéria-prima mais barata e a mais poluente, não é? E isso, multiplicar pelas centenas de milhares de navios neste momento que em simultâneo estão a navegar no globo. E aviões, se me permites. Diga? E aviões, se me permites. Sim, milhões, sim. Mas eu já não queria chegar a esta escala, mas aqueles super barcos que nunca desligam os motores, independentemente de estarem atracados ou em andamento. Constantemente. E há estudos em vários locais do mundo, desde Veneza, desde as Caraíbas, a República Dominicana ou Costa Rica, que apontam que as populações que vivem junto desses santuários de barcos massificados sofrem de cancro N vezes de qualquer outra pessoa normal, só para chamar a atenção. Agora, é os navios, os aviões, ok? Os aviões são um dos grandes poluidores do ar e não te esqueças que eles viajam a grande altitude e ficam lá em cima toda a poluição. Não é absorvida praticamente a uma ínfima parte quando ocorrem sistemas de precipitação ou sistemas atmosféricos que os fazem trazer à superfície terrestre. Portanto, os carros, sim, os aviões e os barcos. Um barco polui mais, não sei quantas toneladas, mas há estudos que apontam nisso. Um só barco polui mais do que uma série de aviões em conjunto. Portanto, e isso é complicado porque o avião só polui quando está no ar. Quando está em terra, não polui. Um barco polui imenso, e cada vez estava a apostar mais nos últimos anos em super barcos, aqueles cruzeiros que são cidades flutuantes autênticas, portanto. E isso, assim, tinha que se mudar um pouco a indústria, ter uma taxa, eles queriam pôr uma taxa, a União Europeia queria colocar uma taxa sobre o fuel óleo, mas voltou atrás, não é? Queria voltar uma taxa XPTO, mas voltou atrás. Portanto, a União Europeia tem muitas boas intenções, mas depois também há os interesses intrapaíses, não é? Mas se não for uma concertação agregada a nível mundial, pelo menos dos mais poluentes, acho que é só o discurso e pouca ação mesmo. O degelo é irreversível nos tempos que correm ou há possibilidade de o estancar? O que é que dizem os números, Mário?
Ora bem, os números dizem que estamos a quase, eu acho que já passamos, na minha opinião, já passamos o limiar. Portanto, a calote do gelo no hemisfério norte é uma questão de tempo. Não é quando, não é se vai acontecer, mas é quando irá acontecer. Mas a Groenlândia não é a Greenland, ou seja, a terra verde, ela já não foi verde? Já foi verde. Já foi verde quando nós praticamente não pensávamos por cérebro próprio, né? Éramos quase um instinto animal. Obviamente que já tivemos a Greenland verde, mas que já tínhamos outras áreas do globo completamente congeladas, não é? Porque nada é fechado e a Terra, com as placas tectónicas a movimentarem-se, portanto, a deslocação, a deriva continental, portanto, faz com que outras áreas do globo possam ter tido tempo mais frio, acumulação de gelo, etc. E tudo indica que sim, né? Nós já tivemos aqui, né? Segundo a teoria da bola de neve, nós tivemos aqui gelo, calotes polares, até à Península Ibérica. Agora, é um facto, é que os números apontam que estamos alguns mais céticos, eu penso que não é uma questão de ser cético, mas se calhar mais realistas, já apontam para uma irreversibilidade das calotes polares, do gelo completo, sobretudo no verão. Mas também, para revertermos esse processo, nós tínhamos que parar toda a atividade humana, não é? Durante anos. Portanto, para conseguirmos reverter, e era uma situação muito, mas muito mais lenta, porque as calotes polares dependem não só do congelamento da água, mas tudo também dos glaciares, da acumulação de neve ano após ano. Portanto, tínhamos que estar anos seguidos, praticamente, para recuperar valores de 1980, 79, desde que há registros de satélites, não é? Completamente, sempre a nevar quase todos os dias nessas latitudes, não é? Mário, na nossa conversa, tu há pouco referiste uma pequena idade do gelo, que está inclusivamente registada pelos ingleses, por aqueles que se interessavam pelo clima e que deixaram alguma documentação sobre tal. Isso não pode ocorrer inesperadamente? Jorge, isso aconteceu numa altura em que a atividade solar era baixíssima. Não existiram, não sei se me vou fazer compreender. Os sunspots são manchas solares, não é? É um das teleconexões mais observadas com maior duração. Já algumas civilizações na antiguidade observavam, desde os maias, já também Copérnico observava, portanto, mesmo outros cientistas no passado observavam, e há uma relação direta entre o número de manchas solares, os sunspots, e a atividade solar. E nessa altura que aconteceu a pequena idade de gelo, a atividade solar era nula. Durante mais de uma dezena de anos, a atividade solar foi diminuta e não se observavam sunspots. Portanto, as manchas solares eram diminutas. Nós tivemos isso no inverno de 2009-2010, que foi uma transição de um dos ciclos. O Sol tem vários ciclos, né? Desde os ciclos de Milankovitch, que são a cada 11 mil anos, ou 21 mil anos, depende, até aos ciclos de maior atividade solar. Em 2009-2010, tivemos aquele inverno muito rigoroso e muito frio, foi um mínimo solar. Passamos para um novo ciclo 24. O novo ciclo 25 entrou no início do ano passado, em fevereiro, segundo há consenso, de 2020. Portanto, nós devíamos ter tido um mínimo solar, pelo menos, e tivemos aí 2 anos com um mínimo de sunspots, já não se registrava há alguns anos. Portanto, há uma tendência até para uma desaceleração da atividade solar. Se não houvesse ação antrópica, eventualmente teríamos temperaturas mais frias, tínhamos as consequências disso, não é? Mas isso já era um processo natural de mudanças ou alterações climáticas. Agora, nós estamos num processo induzido, não é? E esse processo induzido faz com que esses ciclos tenham menor importância. Essas manchas solares são observadas mais para monitorizar os sun flares, né, as injeções de massa coronal, que são muito perigosas para a nossa atmosfera. Relembro que nós tivemos o evento Carrington em 1859 ou 56, salvo erro, que se acontecesse agora, Jorge, nós às vezes pensamos em outras catástrofes, se acontecesse agora,
poderíamos dizer que a maior parte do planeta ficava sem eletricidade durante 6 meses. E o que é que ocorreu? Queres contar? Esse foi uma grande explosão solar, uma massa de categoria máxima, portanto, que foi injetada de plasma, que posso dizer que a aurora boreal na altura foi reportada a latitudes de Cabo Verde. Portanto, em alguns locais do hemisfério. Isto quer dizer que o nosso escudo magnético, se não existisse, estávamos queimados, obviamente, fez com que existisse uma tal proteção, uma projeção, que em vez de atingir as latitudes de 60 graus norte, não é? Por vezes raramente 50 e tal, 56, 55 norte, fosse até latitudes 15 graus norte. Não é? E isso faz com que exista o quê? A nível da atmosfera, completamente traçalhados seriam todos os satélites, essas injeções de massa elétrica, do Sol, acaba por ser, essas explosões fazem com que os satélites saiam de órbita. Portanto, inclusive, é um dos maiores perigos para os astronautas da Estação Espacial, e quando existem explosões solares, nem que seja em mínima escala, eles têm que se resguardar. Portanto, e isso fazia com que todo é como se fosse um impulso eletromagnético. Portanto, o impulso eletromagnético geral acabava com a maior parte dos transformadores a nível mundial. Portanto, as nossas centrais hidroelétricas acabariam por ter uma completa ruptura, não é? Mas isso é outra questão. Mas porquê? Falar no Sol, porque o Sol é o principal elemento climático e a principal teleconexão. Só que nem isso agora nos está a valer, nenhuma menor atividade nos está a valer, nos está a salvar um pouco do aquecimento. Imagine-se se o Sol estivesse num ciclo normal, não é? E não estivesse com menor atividade. Vamos olhar para o presente e para o futuro. O que é que temos de fazer hoje, Mário, para salvaguardarmos o nosso clima? O que é imperioso fazermos para termos menos quantidade de metano, de carbono e de vapor de água? Olha, Jorge, eu tinha aqui uma lista imensa, né? Tinha aqui uma lista imensa de N situações que poderíamos fazer. A título individual, uma é começar a comer menos carne. Os nossos avós, antepassados, não comiam tantas carnes. Isto porquê? A maior parte da superfície arável agrícola é para alimentação e criação de gado. A maior parte das áreas de pastagem que são desflorestadas é para a criação desses produtos ou para gado. O gás metano emitido por essa população de diferentes raças é muito superior à humana. Portanto, come constantemente e liberta gases. Faz mal à saúde comer muita carne e depois da forma como são alimentados. Outra questão, andarmos mais a pé é saudável, mas temos que combater um pouco o sedentarismo. Eu acho que o ser humano cada vez está mais comodista. Eu prefiro estacionar o carro e andar um bocadinho mais a pé. Há quem prefira entrar com o carro pelo supermercado adentro ou pelo cabeleireiro, uma forma de dizer. E temos outra questão, é que não abdicamos do nosso conforto. Não é? Nós, muitas vezes, somos apologistas, vejo isso por amigos meus, colegas, conhecidos, familiares, mas uma coisa é falar, outra coisa é concretizar. Não é? E temos de ser menos consumistas. Consumir menos roupa, okay? Consumir menos gadgets, menos utilitários. Porque é que há necessidade de nós comprarmos... A economia. É Mário. verdade, é verdade. A economia circular tem que ser primordial nesta fase e, obviamente, temos que diminuir o consumismo. Se não diminuirmos o consumismo, nós não temos recursos para este planeta. E é a falta de recursos desse planeta que, se calhar, nos fará ir por um caminho de eventuais conflitos ou ir para um caminho de, se calhar, ok, chegou a hora de ter uma lei mundial. Isto porquê? Porque a floresta amazónica não é do Brasil. Temos que começar a pensar assim. A floresta amazónica é de todos. O Oceano Atlântico é de todos. O Pacífico é de todos. Não podemos passar lá por ser o Brasil. Aquilo antes de ser Brasil já tinham os indígenas. Portugal descobriu, ok, foi colocado o nome, fronteiras, mas é um planeta. Nós temos que chegar à conclusão, temos que agir, temos que ser a geração do eu. Não sei se me faço entender. Temos que ser eu e não só nós. Porque é muito fácil falar de nós temos que fazer nós e eu. O que é que eu tenho que fazer como indivíduo? Okay? E é isso que tem que ser feito, é eu, mas é pensar à escala global. Uma planeta Terra é um só, é a nossa casa, e temos que pôr, a nível ambiental, fronteiras à parte, completamente. Não falo só a nível de poluição, como de recursos ambientais,
mas sobretudo como seres humanos. E isso é que é o mais difícil, não é? Se duas pessoas num casamento ou numa união é uma das coisas mais difíceis de trabalhar, imagina agora, nesta confusão, os interesses, etc. Isso é muito complicado. Eu gostaria que fosse mais nessa vertente, obviamente, não é? Mário, tu não estás a ser pessimista, catastrofista, porque não é difícil de encontrar cientistas, basta fazer uma pesquisa no YouTube, basta fazer uma pesquisa na internet, que contradizem tudo o que tu afirmaste nesta entrevista. Obviamente que há sempre o outro lado, não é? O lado da negação, o lado de que se pode ir por outro caminho, pode sempre ir por outro caminho, agora quer é que me mostrem qual, não é? Enquanto nós não agirmos como um todo, enquanto nós não agirmos colocando os interesses de lado, há de esperar, Jorge, que sempre que surge um estudo a defender se nós queremos mais flores, há outro estudo a dizer que nós não precisamos dessas flores. Portanto, quem é que patrocina esses estudos? Vêm de onde? Portanto, temos que olhar um pouco para a genuidade que existe e a comunidade científica atualmente, mais do que nunca, digo eu, infelizmente mais do que nunca, é manipulada pelos interesses e é também manipulada pelos fundos que fomentam as suas pesquisas. E há de reparar que, por exemplo, o IPCC já reviu as temperaturas cerca de 30 e tal vezes, desde os anos 90. Explica-nos o que é o IPCC. O IPCC é o painel governamental para as alterações climáticas, com as siglas em inglês, não é? E, portanto, mas quem é que apoia esse fundo? Quem é que apoia essa instituição? Quem é que apoia essas instituições ditas da Organização Mundial? Desde a ONU, desde a FAO, desde o que é que seja. Portanto, são as principais economias que contribuem para a poluição, para a degradação do clima, do ambiente, etc. Agora, Mário, espera, mas esses cientistas, essas não economias, são todos, obviamente, não é? Ok, esses cientistas e essas economias não têm uma noção da realidade? Estão única e exclusivamente preocupadas com daqui a 5 minutos? É assim, Jorge, depende, 5 minutos por vezes na vida de uma efêmera pode ser muito, não é? O que acontece é que eles, por vezes, podem ter até uma preocupação genuína, mas depois, às vezes, em certas camadas científicas, digamos assim, existe sempre ou o ego, ou o interesse, ou a cobiça, a investigação científica pura, neste momento, eu acho que é em muitos campos. Até podemos ver isto no aspecto Covid. Há interesse a dizer mal de uma vacina, mal de outra, depois há um estudo que já vem defender, depois há um estudo que já a vai remeter para terceiro lugar. O estudo do café faz bem, tomar café já faz mal. Não sei se me faço entender. E, portanto, quando de início mencionei que há um interesse económico e o interesse do dinheiro manipula todos os demais, ou pelo menos a grande maioria, infelizmente é uma realidade que, obviamente, ninguém gosta de assumir, não é? Quando existe esse conflito de interesses, há sempre a tentação de nos colocarmos à parte. Mas o que é a investigação hoje em dia sem dinheiro? Não é nada. Os nossos antepassados faziam investigação por gosto, paixão, dedicação, e relembro o Pasteur, não é? Com a invenção, ou com a descoberta de várias vacinas e de vários tipos de processos de cura, que era para o mundo, portanto, era para a humanidade. E agora não faz sentido nenhum termos vacinas que só pagando algum a peso de ouro e mais caras, tipo leilão, é que as recebemos primeiro. E o resto? Depois vêm essas estirpes, não é? Vêm as estirpes indianas, depois pode ser a estirpe do Burkina Faso, pode ser a estirpe até de Bangladesh mais tarde, que não teve hipótese de se vacinar. Portanto, não sei se faço-me entender o que é esta verdadeira hipocrisia que existe mesmo no mundo científico. Felizmente não são todos, felizmente. Mas aqueles que tentam resistir cada vez são menos. E remar contra a maré no mundo global e que facilmente uma notícia se torna verdadeira sendo falsa, é complicado. Vamos olhar para o cidadão comum, para quem não teve um estudo tão aprofundado do clima como tu, Mário.
e que até queria ir de férias, mas só apanha 2 ou 3 dias de verdadeiro verão. E tu falas em alterações climáticas e aumento de temperatura. Quem nos está a ver e a ouvir dirá de imediato: eu não estou a perceber nada disto. Muito bem. Lá está, Jorge. Nós somos um planeta, somos um sistema fechado. E, de facto, onde por vezes faz mais escura, mais frio, tempo mais a menos, noutros lugares ele está verdadeiramente em alta, não é? E já em maio tinha previsto um verão suave e quem quisesse ir passar férias aqui em Portugal seria para os locais historicamente mais quentes, neste caso o Alentejo ou o Algarve. Ou se não, por não, São Petersburgo ou Moscovo ou Estocolmo, ou mesmo, não é, nunca pensei em dizer isso, não é, mesmo para o Alasca, onde tiveram temperaturas de 32, 33 graus. E vários dias, não é? Nós tivemos aqui no litoral temperaturas de 36 graus na sexta-feira e no sábado já estavam 30 e no domingo tiveram 20. Portanto, não é? Isto parece que estamos mesmo na tundra mesmo do Círculo Polar Ártico, não é? Onde existem essas oscilações. Eu não me admirava nada se calhar daqui a uns anos nevar no verão aqui uma vez ou outra, não é? Quem sabe, não é? Isso era bom para os amantes do salada de fruta, não é? Que se cá nevasse fazia-se cá ski, mas qualquer das formas nós estamos a mudar. E isto é um alerta muito significativo de que nada é perpétuo e nada tem os padrões que se verifiquem, ou pelo menos nada é confiável para termos os mesmos padrões que tínhamos há 30 ou 40 anos, okay? Que eram as estações certinhas, o ritmo do tempo era mais certinho. E hoje em dia não. Hoje em dia até podes ver com essas oscilações, e tivemos já no ano de 2017, temperaturas subiam, desciam, 40 graus, depois passado 2 ou 3 dias, e é esse extremismo que cada vez mais poderemos observar numa forma geral, não é? Eu relembro que, mesmo nos países equatoriais, a estação das chuvas, que era mais certinha, começava a época das monções em maio, março, dependendo do local geográfico, e agora não. Está a haver uma enorme oscilação temporal onde se inicia, mesmo de intensidade. Relembro que pela primeira vez a Tailândia em 2018, salvo foi em 2018 ou 2017, não sei que o tempo passa rápido, não fez pela primeira vez na sua história de há 60 e tal anos, não do tempo do colonialismo, mas antes já faziam, o seu festival de água, porque não havia água. Simplesmente foi um ano sequíssimo. Né? Não só na Tailândia, como na Malásia, na Indonésia, portanto, e nem sequer estava o fenómeno El Niño, ok? Que o fenómeno El Niño por vezes provoca essas flutuações de migrações de umidade e de formação de nebulosidade e precipitação. Portanto, é assim, cada vez mais temos de estar atentos àquilo que se pode passar, e o estudo do clima passa não só por ver o histórico, mas sobretudo conseguir perceber e encontrar, de facto, os triggers, isto é, aqueles mecanismos que fazem despoltar determinado comportamento atmosférico, que conseguinte vai fazer despoltar outro. E é isso que eu me dedico ao longo dos muitos anos, é a minha paixão, que é tentar compreender não o que se passa amanhã, dia 20, mas aquilo que se poderá passar a nível de tendências em julho, agosto, dezembro, quem sabe daqui a 5, 10 anos, esses padrões que nos podem, de facto, isto é, esses padrões permitem-nos tomar medidas, não é? Não é o padrão que faz amanhã que nos vai permitir adotar estratégias, tem que ser a médio e longo prazo. E a médio e longo prazo nós temos de tomar medidas que conseguimos traduzir no papel, na prática. Porque há muitas medidas, ok, vamos fazer isto, vamos reduzir os gases, mas depois, em termos práticos, naquilo que é, ou se tem tido como consequência para as populações, para os territórios, é execuível e não se consegue colocar em prática. E depois, obviamente, que temos estas situações da Alemanha, da Rússia, do Canadá, porque eu acho que este verão vai ficar na história. Espero que fique este ainda por alguns anos, que não venham próximos a ficar na história, mas como o verão, que no hemisfério norte foi mais quente sempre e com um número muito elevado de vítimas. Porque recordas-te, Jorge, já temos falado várias vezes, nós, quando falamos como humanidade, aqueles que vão sofrer mais com as alterações climáticas vão ser os países do Sul, e eu discordo. Aqueles que vão sofrer mais vão ser os países do Norte, aqueles que não estão adaptados para os climas mais quentes, não estão adaptados para as temperaturas extremas, para a falta de seca. Por exemplo, o Reino Unido
não têm armazenamento de água em barragens como nós temos. Eles tiveram um problema gravíssimo de abastecimento de água durante o 2018. Eles nem sabiam apagar um incêndio numa trufa, numa mata, porque não tinham equipamentos. As casas eram fornos autênticos, porque desde a Escandinávia, a Áustria, a Irlanda, são preparadas para o frio. Geneticamente não têm essa predisposição, nem têm essa capacidade de adaptação, não é? Do que os povos do Sul têm. Não é? É por isso que um aluno, uma ocasião, perguntou-me o que é que nós podemos aprender relativamente à poupança de água? E eu, olha, acho que o ideal era nós irmos fazer uma viagem ao deserto de Saara, ou se não viver os tempos na Tunísia ou na Argélia, ou mesmo em Israel, para vermos como é que podemos poupar água. Não é? E, de facto, tem a ver com comportamentos. Não é? É tudo com comportamentos. E, a nível de alterações climáticas, vai ser complicado. Os países do Norte, nós estamos a ver nos últimos anos que eles estão a ter mais impacto que propriamente nós. Não é? Nós até estamos a ser mais benéficos ou mais beneficiados, e estamos a ser beneficiados no aspecto de termos verões a menos. Ok, não é bom para o turismo, mas é bom para a nossa saúde, é bom para os recursos. Mesmo para o turismo até é bom, porque nós não queremos calor em excesso. Calor em excesso para ficar dentro de casa ou dentro de um ar-condicionado. Ou ir para os hotéis, como foram os canadianos, não é? Pagar, e sim, se calhar a nível de hotelaria é bom, e as taxas de ocupação estavam esgotadas nessa altura, não é? Pelos piores motivos, tenho que te dar os parabéns, Mário, porque a vossa empresa, a iClimate Advisor, previu isto que sucedeu na Europa no final do mês de maio e no princípio do mês de junho. Publicou o estudo que fez, e eu diria que é daquelas vitórias menos saborosas, menos pretendidas que alguém quer ter. No entanto, também é uma constatação, não é? Vocês estão a fazer bem o trabalho. Sim, sim, de facto. De facto, nós estamos a fazer bem o trabalho, e também este conhecimento, neste caso que eu sou o Senior Forecast, sou responsável pelas previsões, posso dizer que não é de ânimo leve que por vezes nós indicamos que um determinado verão ou um determinado mês vai ser mais quente na Europa Central ou a Sul ou Meridional. Não é por sorte, obviamente, é por muito estudo. Já faço essas análises há mais de 20 e tal anos, 25 anos, sensivelmente, e gosto de partilhar o conhecimento, e gostava ainda mais de poder discutir essas situações com outros colegas, e discuto ainda tenho essa felicidade de discutir. Só que é assim, temos de ter ferramentas, e acho que o ideal para o poder político era ter mais em conta todas estas empresas, todos esses recursos, competências e conhecimentos, e colocá-los ao dispor da população. Não há que fazer guerras com institutos privados, públicos ou empresas. Eu acho que devemos trabalhar todos para um conjunto só, e nada melhor do que ajudar a pensar em quem? Na população, no território e no ambiente, sobretudo nesses, porque assim é fácil dizer que a culpa foi do tempo. Íamos depressa, houve um acidente de viação, a culpa foi porque estava molhado, não porque íamos muito depressa. Ou houve aquela enxurrada e, de facto, choveu muito, mas nós não limpamos os bueiros, se calhar deixámos construir onde não devíamos, não é? Portanto, temos que olhar para essas situações de cabeça fria e não ser reativos. Temos que ser proativos, mas numa proatividade mesmo colocada em prática. Não é, ok, temos que ser proativos, depois medidas a avulso e que não saem do papel, como sempre. Não estou a dizer só em Portugal, obviamente, não estou a falar no país que vivo, mas temos que trabalhar em conjunto. E é isso que tem que se fazer, é aproveitar os conhecimentos e fazer com que sejam partilhados. Porque eu digo mesmo aos meus alunos, é o seguinte, o que é difícil não é colaborar. O que é difícil é partilhar. E partilhar conhecimentos, competências, partilhar métodos, processos, tudo, não é? Com transparência. Porque hoje em dia há cada vez um maior segredismo e um secretismo relativamente ao conhecimento. E fica estanque, não é partilhado, não é colocado ao mundo. Eu, por exemplo, se quiser dados para fazer a análise, tenho que recorrer a fontes externas e não ao do meu país. E consigo obter os mesmos dados. Porquê? Se os dados foram todos pagos por dinheiro dos contribuintes, todas as estações, portanto, acho que devia de ser disponibilizado para as instituições,
sobretudo as de ensino, para as câmaras municipais, portanto, quando há uma situação de evento extremo ou outra, para poderem consultar, para defenderem os cidadãos perante as seguradoras. Portanto, toda essa situação devia ser democratizada. E não. Existem várias instituições que têm redes de monitorização atmosférica, mas depois não partilham os dados. O que adianta? É cada tudo termos o nosso fio da nossa quintinha. Não adianta. Temos que partilhar, temos que trabalhar em uníssono para se conseguir fazer alguma coisa, porque senão estamos aqui numa guerra de poderes constante. Departamentos, vais lembrar os departamentos de diferentes universidades, instituições, que cada um quer mandar, cada um quer ter, cada um... Pronto. E voltamos ao reinado, não é, do tempo da monarquia, que é os feudos, não é? E pronto. É uma pessimista, mas não é uma visão muito agradável de se ver, mas infelizmente temos que às vezes picar, temos que puxar as orelhas para fazer com que consigamos fazer alguma coisa. Isso dos dados era fundamental. Quando falo de dados climáticos e meteorológicos atmosféricos, falo dos dados da saúde, falo em dados económicos, falo em dados jurídicos, o que é que seja, para ser trabalhados por terceiros. E hoje, Jorge, vou-te fazer uma pergunta. Sabes quantos deficientes neste momento existem em Portugal, ou com uma deficiência diminuta? Não temos esse número. Quantas pessoas existem com uma determinada patologia? Eu às vezes ouço na televisão e nos outros meios de comunicação social, 100 mil portugueses têm doença X, outros 1 milhão têm doença X, outros não sei o quê. Para mim estamos todos cheios de doenças. O que eu quero dizer é que há muitos estudos, mas de onde é que vêm esses dados? Não é? E às vezes a nível de meteorologia os dados valem ouro. E eu não percebo porquê. Será que é para serem quê? Usados? Manipulados? Por vezes, às vezes dá a querer que essa é a informação. Não estou a dizer só em Portugal, ok? Mesmo a nível mundial, há certo tipo de estudos que nota-se que os dados eram de uma forma há um ano atrás e agora já são diferentes porque mudaram. Mesmo estou a falar de agências nacionais, a NOAA americana, mesmo o SEM europeu, o que é que seja. Portanto, e não faz sentido haver este secretismo, esta manipulação constante de dados. E em termos climáticos e meteorológicos, de facto, comecei a partir pedra, consegui dar a volta por cima, foi muito difícil, extremamente difícil, Jorge, nem imaginas, passei anos complicadíssimos, graças a Deus está a correr bem, estou a conseguir fazer aquilo que mais gosto e mais sei fazer. É pena, é não conseguir partilhar e trabalhar em prol da população portuguesa de forma mais proativa e objetiva. Isso é o que eu gostaria de fazer. É o que o futuro nos vai trazer. Temos de ter esperança. Mário, um abraço e muito obrigado pelo teu tempo. E essa, Jorge. Boas previsões. É o que mais desejamos para todos. E boas não férias. Só no comportamento da humanidade, mas também no comportamento do clima. Obrigado. É verdade. Um abraço. Obrigado pelo convite Muito e boas férias, Jorge. Tudo bom para ti. Um abraço.